Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar com a aula de português. Eu quero que vocês peguem aí o módulo 2 e abram na página 16. O nosso conteúdo de hoje vai ser sobre frases. Frases é um conjunto de palavras, certo? Pode ser também só com uma palavra, pode formar frase, pode ser mais de uma palavra. Leia a anedota. Nós iniciamos também esse conteúdo, se vocês se lembram, na última aula nós falamos sobre anedota. Anedota é uma piada. Haja coração. A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno responde: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Aí, gente, o que foi que vocês acharam dessa anedota? Como eu falei pra vocês que a anedota é uma piada, e aí o aluno fez uma piada com a professora, porque a professora não era essa resposta que ela queria, né? Porque eu ou você só tem um coração. Mas quando ela pergunta quantos corações nós temos, ele entendeu o quê? Que seria ela e ele acertou, né? 2 corações, na lógica dele. Aí a tia vai ler a pergunta e vou responder junto com vocês, certo? Qual era a resposta que a professora esperava ao perguntar quantos corações nós temos? O que é que vocês acham? Qual era a resposta que ela queria? Ela gostaria de receber a resposta que nós temos somente um coração. Por que o menino respondeu que são 2 corações? Por que você acha que o menino respondeu porque temos 2 corações? Aí vocês vão colocar o seguinte: porque ele contou o coração dele e o coração da professora. Por isso que ele disse que são 2. Então, vocês coloquem assim: porque ele contou o coração dele e o da professora. E a última, da letra C, o último item é a letra C. Cada linha da anedota que você leu representa uma frase. Quantas frases essa anedota possui? Assinale com X a alternativa correta. Aí temos 1, 6 e 10. No caso, nós vamos ter 6 frases, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai marcar um X no quadrinho do meio. Segunda questão. Agora releia 2 trechos da anedota. Quantos corações nós temos? 2. A. Quantas palavras existe em cada uma das perguntas acima? Aí você vai ver a primeira pergunta. Quantos corações nós temos? Você vai contar quantas palavras. 1, 2, 3, 4. Na primeira nós temos 4 palavras. Na segunda frase, 2. Quantas palavras nós temos? 1. Então a resposta seria: a primeira, 4 palavras, a segunda, 1 palavra. E a letra B diz o seguinte: é possível entender as 2 perguntas? Explique. Você acha possível entender as 2 perguntas? Sim ou não? É possível, porque na primeira pergunta diz assim: quantos corações nós temos? A professora se referiu quanto coração ela tem e quantos corações o menino tem. Dá para entender essa pergunta. E quando ele responde 2, também dá para entender, porque ele disse 2 contando com o coração dele e o coração dela. Lembrando que cada um só tem um coração. Juntando os 2 ficam 2 corações. A terceira questão. Leia novamente a anedota, prestando atenção nas letras iniciais das frases e assinale com X a alternativa correta. Temos 2 alternativas. A primeira diz o seguinte: todas as frases começam com uma letra maiúscula, ou todas as frases começam com a letra minúscula. A resposta certa seria o primeiro quadrinho, porque todo início de frase se começa com letra maiúscula. Jamais podemos iniciar uma frase com letra minúscula. Isso eu até já falei para vocês. Quarta questão. As palavras abaixo estão bagunçadas. Leia com atenção cada uma delas e forme frases. Agora você vai formar frases organizando essas palavras. Só que a tia já vai fazendo aqui junto com vocês, e as outras páginas é que vocês irão fazer só.
Na letra A tem assim, com, estou e fome. Na letra B, cinema, eu, ontem, ao fui. E a C, brincar, quer, esconde, esconde, você, de. A primeira coisa para você identificar o início de uma frase é a palavrinha que começa com a letra maiúscula. Então, a primeira palavra que começa com a letra maiúscula, você vai colocar no início da frase. E depois você vai olhar para as outras palavras para poder formar o restante da frase. E a frase, ela tem que ter sentido. Se não tiver sentido, você não vai entender. Vamos lá. Com, estou e fome. A frase A vai ficar estou com fome. Outra coisinha. Todo final de frase tem que ter o sinal de pontuação. Não pode esquecer. Na primeira frase, o ponto que você vai colocar é o ponto final. Letra B. Temos cinema, eu ontem ao fui. Aí a frase seria a seguinte. Ontem eu fui ao cinema, ponto de exclamação. E a C, brincar quer esconde-esconde, você quer brincar de esconde-esconde? No final dessa frase vai ter um ponto de interrogação. Vocês organizaram as palavras e formaram frases. A primeira coisa para você identificar o início de uma frase é se a palavra tem que iniciar com letra maiúscula. Outra coisa que tem que identificar, o final da frase tem que ter o sinal de pontuação, que é no qual tem o ponto final, que é só um pontinho, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. O ponto final, ele está indicando uma afirmação. O ponto de exclamação, ele é usado nas frases onde a gente tá tendo uma admiração, onde a gente toma um susto, onde a gente se admira de alguma coisa. E o ponto de interrogação é usado nas frases quando se faz uma pergunta. Vamos lá agora saber o que é frase. A frase pode ser formada por uma ou mais palavras que, organizadas, formam um sentido completo. Como eu falei, ela tem que ter sentido, tem que ter um sentido completo. Se não tiver, você não vai entender nada. Agora a tia vai dar um tempinho para vocês fazerem a página 18 e 19 e daqui a 5 minutinhos a gente volta para poder responder e corrigir. Vocês responderam, pessoal? Agora vamos lá para a correção. Veja as imagens a seguir. Aqui estão as imagens. Você vai observar cada imagem e você vai ler os balões de fala de cada imagem e vai fazer a correspondência. Aqui tem um rapaz com o telefone. Qual seria a frase? Quem ligou para o alô acertou. O segundo quadrinho tem um homem e uma mulher e uma criança. A frase seria: vou colocar mais um pouco para você. Quem ligou para essa frase acertou. E o último quadrinho que vocês estão vendo são crianças brincando. Aí a frase é a seguinte: passa essa bola. Quem ligou para aí acertou. Agora nós vamos para a segunda questão. Assinale o enunciado a seguir. Depois, assinale com X aquele que é uma frase. Você vai analisar e vai ver qual é que é uma frase. Primeiro quadrinho, da menina escola feliz ou chegou. Meu cachorro pegou a bolinha. E o outro item, ontem na gincana eu comecei a... Qual seria a frase correta aí? Quadrinho, primeiro quadrinho, segundo quadrinho ou terceiro quadrinho? Quem marcou o segundo quadrinho acertou. Agora na página 19, nós vamos para a terceira questão. Complete as frases do texto abaixo usando as palavras indicadas do quadro. Aí temos a palavra fruta, dinossauro, mãe, passear e Manu. Para você formar essa frase, você vai ter que ler as palavras que já tem para você colocar cada palavra no seu lugar. Quem começou a frase com Manu, o primeiro quadrinho você vai colocar Manu, o segundo quadrinho você vai colocar dinossauro, o terceiro quadrinho passear, o quarto quadrinho mãe e o quinto quadrinho frutas. Quem fez assim acertou. E a quarta questão diz o seguinte:
Você e um colega vão criar juntos frases para cada uma das cenas a seguir. Aí tá aí a primeira cena e temos a segunda cena. E você vai criar uma ou duas frases para cada cena. Como você não pode estar com nenhum colega, você vai criar essas frases com a mamãezinha de vocês que estão aí ajudando a vocês nas tarefas, ok?